Olá, produtor! Olá, produtora! Bem-vindo ao nosso módulo 2 de manejo alimentar do nosso curso de produção de cordeiros. Hoje, na nossa aula 3, nós vamos falar um pouco sobre o manejo alimentar de lotes em rebanhos comerciais. Bem, por que é importante para o produtor separar o rebanho em lotes? Veja só você, nós temos aí duas cabras, elas estão em lactação, só que as cabras apresentam semana de lactação diferente, produção de leite diferente e claramente a cabra em azul, a cabra que está na 20ª semana de lactação, apresenta uma produção em litros de leite muito maior do que a cabra que acaba de entrar em pico de lactação. Essas duas cabras, se forem alimentadas com o mesmo concentrado e o mesmo volume de concentrado, o que nós estamos fazendo é prestigiando a cabra de menor produção e diminuindo o potencial da minha cabra de maior produção. Essa cabra de maior produção, recebendo uma menor quantidade de concentrado, uma melhor qualidade dessa ração, uma menor quantidade dessa ração e uma menor qualidade dessa ração, vai ser uma cabra que pode ter problemas reprodutivos, pode não emprenhar na próxima, pode perder muito de condição corporal e pode ser um material que não venha a expressar seu potencial genético como um todo. Então, uma das iniciativas mais importantes que o produtor, que a produtora deve fazer em relação à construção de lote do seu rebanho é separar aqueles animais mais aparentados em relação à sua produção. Então, é óbvio que deve seguir estratégias como no lotes de cabras leiteiras, colocar aquelas cabras que produzem em torno de 2 até 3 litros de leite, aquelas cabras abaixo de 2 litros de leite devem ficar em um outro lote, e aquelas cabras acima de 3 litros de leite em um outro lote. Para quê? Para que a gente aumente um pouco a uniformidade e melhore os tratos que nós temos com esses animais, a fim de não privilegiar determinado grupo de animal, nem penalizar um outro grupo. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para você, produtor, é justamente no caso dessas duas ovelhas. Veja só, essas ovelhas elas são contemporâneas, são animais que apresentam basicamente a mesma idade, entretanto, a ovelha em azul ela já desmamou 7 cordeiros, ela já teve 3 partos duplos, enquanto que a ovelha em vermelho só desmamou 3 cordeiros durante toda a sua vida. Todos os partos dessa ovelha foram simples. Então, a ovelha em azul ela pariu mais vezes, desmamou mais cordeiros, desmamou mais quilogramas de cordeiros se comparado com a ovelha vermelha. E nós tratamos essas ovelhas dentro da mesma categoria, dentro do mesmo volume de concentrado, como se fossem os mesmos animais. Então, o que nós precisamos parar para pensar é que nós temos animais diferentes dentro de categorias similares. Então, qual a iniciativa, por exemplo, no caso das ovelhas? Separar se as fêmeas estão gestando cordeiros simples, ou se a gestação é simples ou gestação dupla, ou imediatamente ao nascimento, separar ou suplementar aquelas fêmeas que estão com 2 ou mais cordeiros em relação àquelas fêmeas que estão com apenas um cordeiro ao pé. Essa iniciativa de gestão ela é essencial para o sucesso. A sua ovelha que está gestando, que está amamentando 2 cordeiros, precisa de mais ração, uma ração mais rica em proteína, uma ração mais rica em energia, para que ela consiga manter condição corporal, desmamar esses cordeiros pesados e consiga, inclusive, se reproduzir na próxima estação de monta. Então, é essencial o acompanhamento do manejo nutricional e é essencial que seja feita a separação do lote desses animais. Bem, dito esse contexto mais amplo de separação dos lotes dos animais, nós podemos seguir agora para o manejo alimentar e nutricional de lote por lote, ou lote a lote dentro do nosso rebanho. O primeiro grupo que nós vamos falar é justamente do manejo alimentar de fêmeas em gestação. Produtor, produtora, o manejo alimentar de fêmeas em gestação ele é essencial e parece que existe dentro do rebanho essa categoria, ela só é levada em consideração quando esses animais vêm a parir, quando tem o cordeiro no caso da produção de carne, ou o cabrito no caso da produção de carne, ou a cabrita no caso da produção de leite. Mas o que nós precisamos lembrar para você, produtor, para você, produtora, é o seguinte: a qualidade do meu cabrito ou do meu cordeiro ela é feita durante a gestação da minha fêmea. A qualidade da minha lactação, no caso da fêmea, é feito também durante a gestação da minha fêmea. Então, o manejo alimentar e nutricional correto de fêmeas em gestação é essencial para o sucesso, tanto da fase de cria desses cordeiros, da recria desses cordeiros, da engorda de cordeiros e cabritos, como também da qualidade da minha fêmea quando ela vier a ser matriz, da minha cabritinha quando ela vier a ser matriz.
Para isso, a ferramenta mais importante é o score de condição corporal. Se faz atividade reprodutiva, manejo reprodutivo de fêmeas, especificamente a partir do uso de score de condição corporal. O score de condição corporal nada mais é do que uma medição subjetiva da quantidade de gordura e de músculo presente na região do lombo dos animais. Então, em caprinos e em ovinos, nós utilizamos uma escala de 1 a 5, onde 1 é um animal excessivamente magro e 5 é um animal obeso, e cada produtor e cada produtora deve fazer a sua escala subjetiva, lembrando sempre que aqueles animais que apresentam a menor quantidade de gordura subcutânea na região do lombo, né, músculo na região do lombo, são aqueles animais que vão apresentar um score de condição corporal menor. Scores de condição corporal menor estão associados a episódios de desnutrição desses animais. Animais desnutridos vão parir crias leves. Animais desnutridos vão parir crias inviáveis. Fêmeas desnutridas, ovelhas desnutridas, cabras desnutridas vão parir cabritos mais leves que não vão levantar, não vão mamar o colostro, vão morrer por inanição e hipotermia. Essa fêmea vai demorar mais a se levantar para fazer o primeiro manejo dessa cria, cortar o cordão umbilical, lamber a cria e estimular. Então, o manejo nutricional é essencial passar pelo score de condição corporal. As minhas fêmeas devem entrar em gestação e durante a gestação ganhar score de condição corporal e não perder score de condição corporal. É óbvio, por exemplo, que em cabras leiteiras é possível, dependendo da genética, que as cabras ainda estejam em lactação quando emprenharem. No caso das ovelhas, elas vão estar com a cria ao pé quando emprenharem, se a estação de monta for correta, for corretamente conduzida para ter 3 partos em 2 anos, por exemplo, ovelhas ou cabras de corte. O que eu estou querendo deixar claro é, qualquer que seja a atividade de manejo, o trato que você vai ofertar para os seus animais, ele está associado ao correto manejo e ao correto cuidado do score de condição corporal das fêmeas. Então, como é que se faz essa leitura de score de condição corporal? Geralmente se mede a partir da agudeza das tuberosidades, né, das apófises espinhosas e transversas aí da região lombar desses animais, a quantidade de gordura subjetiva, de gordura e de músculo desses animais nos dá uma noção do grau de magreza, de gordura na inserção da cauda, de gordura na inserção no externo desses animais. Animais que têm, às vezes, pesos similares, mas tem eficiências reprodutivas muito discrepantes. A mesma ovelha duas ovelhas têm 45 quilos, só que uma ovelha pode ter 45 quilos com score de condição corporal 3 e outra ovelha pode ter 45 quilos com score de condição corporal 1. Então, o score de condição corporal ele é uma ferramenta essencial, por exemplo, para a tomada de decisão. O peso ele é importante, mas o score de condição corporal te dá uma noção produtora do status nutricional dos seus animais. Se aquela fêmea pode levar uma gestação a termo, se aquela fêmea pode desmamar uma cria pesada, se aquela fêmea vai ser apta a ser coberta e reproduzir na gestação seguinte. Então, em relação ao manejo alimentar e nutricional de fêmeas em gestação, o mais importante se falar é o seguinte: durante o terço inicial e o terço médio da gestação, se você lembrar que uma gestação de uma ovelha e de uma cabra gira em torno de 150 dias, durante o terço médio, os primeiros 50 dias e os 50 dias mediais, né, os primeiros 100 dias de gestação, essa ovelha essa cabra ela não deve passar fome. Nós temos hoje conceitos de programação fetal associados ao correto manejo desses animais para evitar que essas fêmeas passem fome, porque isso pode se refletir no ganho em peso dos cordeiros em sua vida adulta. Isso não é fantástico? Mas mais importante que isso as exigências nutricionais das fêmeas em gestação, elas tendem a ser muito altas ao final da gestação, nos últimos 50 dias. Podem ser aumentadas nessa proporção que vocês estão vendo aí e pode ser muito mais crítico naquelas ovelhas e naquelas cabras que estão gestando crias duplas, tá certo? Então estão gestando gêmeos. Isso faz com que a crescente exigência de energia desses animais seja associado justamente com uma necessidade desses animais em adensamento dietético. Então essas cabras e essas ovelhas, principalmente no terço final da prenhez, devem ser suplementadas com alimentos concentrados e volumosos que permitam o atendimento da exigência nutricional desses animais e principalmente a suplementação inteligente desses animais associada ao correto
score de condição corporal dessas fêmeas. Então, a ferramenta score de condição corporal, associada ao manejo nutricional alimentar das fêmeas de gestação, é essencial para o sucesso, tanto desta aparição, como do desmame de crias pesadas, como da lactação de fêmeas oriundas de partos. Então, um essencial cuidado deve ser dado às matrizes de primeira cria, tá certo? Porque esses animais eles são mais suscetíveis porque eles ainda estão em crescimento. Então, as fêmeas devem entrar em reprodução, nós vamos falar mais sobre isso, mas elas devem entrar em reprodução por volta, quando elas atingirem em torno de 70 a 75% do seu peso vivo adulto desses animais. Então, uma cabra, se a média do peso vivo adulto das fêmeas é 50, uma cabra de 35 quilos já pode entrar, já pode ser coberta, entrar em reprodução. Esses animais, nós podemos ter um ajuste de condição corporal por volta de 3 a 3,25 desses animais, para que nós tenhamos um animal que vai ter uma maior exigência para ainda crescimento, né, manutenção e também crescimento fetal. Esses animais eles são mais suscetíveis a distúrbios metabólicos, então por isso que eu tenho que reforçar aqui que o correto manejo nutricional do técnico que está acompanhando a nutrição desse rebanho seja feito, e do tratador desses animais não venha a variar muito na oferta desses animais, no horário, o manejo seja seguido para que esses animais eles tenham um maior acompanhamento, dado a maior suscetibilidade desses animais a desencadear problemas metabólicos. Então a recomendação padrão são concentrados por volta de 14% de proteína bruta e as fêmeas serem suplementadas por volta de 200 a 300 gramas. Mas isso é óbvio, vai variar de acordo com o score de condição corporal da fêmea e o lote que nós estamos falando. Tá? Então é essencial que haja um acompanhamento mais de perto e o correto manejo desses animais esteja associado à formação de lotes, para que nós tenhamos sucesso no processo de crescimento, sem comprometer o crescimento dessas fêmeas primíparas e sem comprometer também a qualidade do cordeiro e do cabrito que irá nascer desse material, para que essa fêmea venha a ser uma matriz de qualidade, venha a desmamar um cordeiro e um cabrito pesado, tá certo? E não venha a sofrer com longos períodos de serviço, intervalo entre partos elevados. Enquanto que as multíparas, o mais importante aí é no final da gestação, porque existe um aumento da exigência nutricional, lembrando especificamente que as fêmeas elas não devem passar fome ao longo da gestação, tá? Então, fatores determinantes aí para o correto manejo e para a elaboração de lotes nas matrizes multíparas é o número de fetos, pessoal. Então, o ideal seria a determinação da positividade da prenhez nessas fêmeas e saber se essas fêmeas estão gestando um feto ou 2 fetos, para se separar em lotes e proceder o correto manejo nutricional, porque as exigências nutricionais dessas fêmeas, de uma mesma fêmea de 45 quilos gestando 2 cabritos ou 2 cordeiros, comparado com outra fêmea de 45 quilos gestando um cabrito ou um cordeiro, são completamente diferentes. Essas fêmeas de 45 quilos gestando 2 cordeiros podem perder mais score de condição corporal, vão gerar mais materiais, vão entrar numa fase crítica mais recente, no ascendente, né, de deposição tecidual mais restrição de consumo maior. Então é essencial que o produtor esteja atento na formação de lote, no score de condição corporal e, é óbvio, no manejo do cabrito e do cordeiro ao nascimento. Esse manejo de cabrito e cordeiro é refletido pela qualidade do material. Um cordeiro ou cabrito que nasceu pesado, nasceu ativo, vai desmamar mais pesado, dependendo da qualidade da minha fêmea, e eu vou ter uma recria mais curta, um confinamento mais eficiente. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, e mais à frente nós vamos falar do manejo nutricional de outras categorias de rebanho. Muito obrigado.